uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. O momento do dia separado para você que curte as Escrituras Sagradas, poder aprender, poder avançar no conhecimento, poder estudar, poder se despertar, poder pensar um pouquinho diferente também, por que não? Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho. A nossa oração é que ela seja bênção, edifique a sua vida e traga de verdade elucidação sobre o tema que será tratado, tá bom? Por isso, aproveite, fique à vontade. Inclusive, daqui a pouquinho já vamos colocar aqui o nosso Instagram para você poder participar da nossa conversa. Antes, deixa eu apresentar rapidinho nossos convidados. 2 amigos do Vejam Só, hoje aqui que vão nos ajudar. E é um privilégio poder receber aqui nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa. Ele que é ministro da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, graça e paz, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Zeca, graça e paz, muito boa noite a todos. Pastor Luciano Scala, quanto tempo que a gente não se via, né? Prazer estar aqui, Zeca, como sempre, né? Uma alegria debatendo aí esses assuntos que vão gerar sempre aprendizado, crescimento para todos nós. Normalmente você está sempre do mesmo lado do Luciano, né? Por isso que vocês não vêm, né? Então, vamos ver hoje se eu vou apanhar mesmo. Muito ou vou apanhar pouco. Nós tivemos que lapidar bem o tema aí para conseguir deixar um de cada lado. Não foi fácil, não. Vamos ver. Pastor, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Então, olha, nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Nossos cultos lá acontecem de terça-feira, o culto de estudo, sexta-feira às 8 da noite, culto aberto, e domingo, 19 horas. Vai ser um prazer receber você lá. Benção. E o povo de Caieiras ama Caieiras. Ama. Pensa numa terra abençoada. E não larga Caieiras por nada. Os caras vêm trabalhar aqui em São Paulo. Pois é. Conheço um monte. monte. Tem uma turma boa de lá aqui, né? Boa. Eu falo, rapaz, por que você não aluga alguma coisa? Vem morar... Não sai de Caieiras de jeito nenhum, não sai de Caieiras de jeito nenhum. Realmente é legal. Deve ser a água de Caieiras. Abençoada, é boa, é boa. Muita árvore, muito eucalipto ali. Muito eucalipto, é bom. Pastor, de novo, obrigado. Eu que agradeço, O contato do pastor Fabrício já apareceu aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessar e acompanhar um pouquinho do trabalho do ministério do nosso irmão também. Tá certo? E hoje também temos o privilégio de receber aqui o pastor Luciano Scala, ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Zeca, boa noite, a paz do Senhor. Fabrício Costa também, prazer estar contigo, pastor, sempre muito bom. E que Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando o programa. É um prazer estar aqui nessa casa, sempre dialogando, trazendo bons debates. E vamos juntos, vamos aprender juntos. Se Deus quiser, será um programa bem legal. Sem dúvida, sempre um privilégio, meu irmão, recebê-lo aqui, sempre nos ajudando e contribuindo. Bom, para a gente começar, vou pedir primeiro as informações da igreja. Pastor, por favor. Bom, Zeca, a comunidade evangélica Vale de Bênção, ela fica na Vila Brasilândia, periferia aqui de São Paulo. Os nossos dias de encontros, às segundas-feiras, nós temos uma aula gratuita de teologia a partir das 8 horas da noite, é aberta para todos também. Às terças e quintas, às 8 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã, e também às 18 horas. Você que é da Vila Brasilândia, está convidado também para vir conhecer a nossa comunidade. Pastor, antes de mostrar e falar do material aqui, vamos falar do trabalho social também, legal, que tem bastante coisa aí para o pessoal que gosta, que quer se envolver, que quer ajudar. Lá na comunidade Vale de Bênção tem bastante coisa. Isso aí. Além da nossa igreja, também sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção. É um braço da nossa igreja que realiza diversos projetos sociais. Nós temos um trabalho às terças-feiras que nós alimentamos famílias da Vila Brasilândia, nós ajudamos essas famílias com alimentos. Nós temos um trabalho com dependentes químicos, inclusive você que tem alguém na sua casa, um amigo, um parente, que precisa de ajuda para deixar essa vida dos vícios, nós temos um lugar para acolher. A nossa chácara Vale de Bênção, localizada em Mairink. Além disso, nós temos uma missão humanitária na África, onde nós ajudamos mais de 160 famílias com alimentos, ajudamos nas refeições. E também nós temos um trabalho nas ruas de São Paulo, onde toda sexta-feira nós distribuímos refeições para as pessoas que estão em situação de rua. Boa, tem muita coisa. Inclusive, os contatos já apareceram, você pode procurar lá pelo pastor Luciano para saber e se envolver e, obviamente, se precisar de ajuda também, é por lá que você consegue o contato. Agora, deixa eu mostrar aqui o material, pastor. Eu vou pedir rapidinho para o irmão falar o que os nossos telespectadores vão encontrar aqui.
Esse é o quê? É o 16º ou 14º? Esse é o 13º, Zé. Ai, quase. Vai, vamos lá. Esse é o 13º. Como recuperar o que jamais pode ser perdido. É uma obra que eu me baseei na parábola do filho pródigo, né? E ficou um livro muito gostoso de ler, uma leitura bem agradável. Você que quer conhecer mais acerca dos meus livros, se você quer ter acesso a esse lançamento, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram. Inclusive, se você precisar de ajuda para dependência química, lá também tem as informações. É o @Luciano Escala no Instagram, tá bom? Ou pelo meu WhatsApp, é o 011 aqui em São Paulo, 964242661. Boa, todos os contatos já apareceram, eles ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá também e seguir o pastor Luciano, ver um pouquinho mais sobre o trabalho, se precisar de orientações e informações, é por lá que você vai encontrá-lo também, tá bom? Vamos colocar então aí na tela a pergunta-tema, que é a seguinte: o batismo é necessário para a salvação? É essencial nesse processo? O que a Bíblia diz, o que ela nos ensina? E como temos ou não praticado isso, que é a orientação bíblica. O pastor Fabrício vai começar respondendo, dando a direção que ele quer seguir durante o programa. Depois, obviamente, o pastor Luciano terá a mesma oportunidade. E aí, na sequência, você responde a nossa enquete. Vamos lá, Fabrício. E aí, o batismo é necessário para a salvação? Olha, eu entendo que o batismo nas águas, né? Ele é uma ordenança de Jesus. E, obviamente, aquela antiga máxima, o batismo não salva, mas o salvo se batiza, porque Jesus ordenou isso. Então, o batismo em si, ele não é algo que, se eu não for batizado, não serei salvo. Então, ele é uma ordenança, porém, não essencial à salvação. Vide, obviamente, o famoso ladrão na cruz, né? Ele foi salvo, mas não foi batizado. Agora, e se ele tivesse tido tempo para ser batizado? Então, ele teria que ser batizado, porque é uma ordenança. Então, o batismo nas águas é uma ordenança, porém, não é algo que, se por algum motivo ele não acontecer, e aqui, obviamente, eu estou tirando aqui a descrença, né? Não vou batizar porque não precisa. Não, aí já é outra história. Se alguém me fala isso, eu já vou até cogitar se ele realmente é salvo ou não, se ele entendeu a salvação. Então, para a gente iniciar aqui, o batismo nas águas, ele é essencial para a salvação? Não. É uma ordenança de Jesus, mas não é essencial para a salvação. Boa. E aí, pastor Luciano, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bom, eu entendo o batismo como ordenança. Segundo a Bíblia, nós temos 2 ordenanças. A Igreja Católica vai trabalhar 7 sacramentos, né? Na concepção católica: matrimônio, batismo, eucaristia, da confirmação, penitência. São 7 sacramentos. Nós trabalhamos 2. São 2 ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. A Igreja Evangélica até mudou o termo, né, para ordenança e não sacramento, porque o sacramento, na Igreja Católica, ele traz a ideia de realmente uma necessidade para a salvação. Exato. Né? No caso da Igreja Evangélica, entra um pouco nessa... Bom, isso. Mas vamos lá, desculpa, pastor. A Igreja Católica trabalha esses 7 sacramentos, né? Unção de enfermos, o sacramento da ordem. Nós trabalhamos 2, são 2 ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. No meu ponto de vista, olhando para os textos bíblicos que eu quero apresentar nessa noite, sobretudo o texto de Marcos, capítulo 16, e o versículo 16, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo, ele não pode ser rejeitado. Nós temos casos, de acordo com a Bíblia, como aquele caso daquele homem que estava na cruz, ao lado de Jesus, que foi salvo, e as pessoas perguntam: mas ele foi batizado? Não. No caso dele, não foi batizado, mas ele foi salvo, e nós temos as próprias palavras de Jesus que afirmam isso. Hoje em dia, alguém pode rejeitar o batismo? Não. O batismo é uma ordenança. Então, a partir do momento que a pessoa ela crê no Senhor Jesus, ela é levada ao batismo. Então, o batismo não pode ser rejeitado. Em casos especiais, como de uma pessoa que não teve tempo, no caso de se batizar, eu acredito na salvação dessa pessoa, mas a pessoa tendo tempo hábil, ela tem que ser batizada. De acordo com os textos bíblicos, ela tem que passar pelo batismo.
Bom, tem aí as opiniões dos nossos convidados. Nós vamos, obviamente, aprofundar isso, né? Inclusive, o próprio texto de Marcos também já tinha colocado ele aqui em tela para a gente poder ler. Nós vamos fazer isso na sequência. Deixa eu só aproveitar e colocar aí para você a nossa enquete também, que você vai encontrar lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela aí. A pergunta é: o batismo é essencial para a salvação? É isso que a gente quer saber de você. Primeira opção, sim. A Bíblia ensina que o batismo faz parte desse processo, tá bom? Segunda opção, não. A salvação é só pela fé em Cristo. Terceira opção, não sei. Estou em dúvida, não pensei direito, ainda preciso estudar melhor. Então vai lá, vote, participe. Nós vamos tentar colocar aqui também as suas colaborações para a gente poder conversar, tá bom? Fabrício, eu quero devolver a palavra ao irmão, e até antes de vocês entrarem no embate mais direto aí, eu também quero fazer uma pergunta. Eu entendi bem a sua posição e dizendo que batismo vai ser uma realidade para o salvo. Isso. Mas então a gente pode afirmar que ele faz parte do processo, então. Porque se ele é salvo e não quiser se batizar, você mesmo diz que ele não é salvo. Então, mas aí... Quer dizer, diz que ele não é salvo, coitado do Fabrício, né? Não, pode indicar que ele não né? É porque era assim, olha só. Se é uma ordenança, se é algo que Jesus ordenou, por que eu não vou fazer? Se eu rejeito, então, essa minha rejeição está demonstrando já uma falta de fé. Agora, o batismo, ele é uma ordenança, como a ceia também é, e tudo o resto que Jesus ordenou à igreja, como todos os ensinamentos que carecem de serem observados, e o crente vai se submeter e vai obedecer. Se eu não obedeço, por que não obedeço? Então falta entendimento. Agora, o batismo nas águas, qual que é a função dele? Aliás, eu acho que no nosso meio, às vezes se dá o batismo características que ele não possui. Como, por exemplo, eu já vi gente falar assim: não, eu estou na igreja já tem 15 anos. Mas você não se batizou? Não, o batismo é sério, né? Não, mas peraí. Mas o que é o batismo nas águas, senão uma representação exterior do que já me aconteceu no interior? Eu vou demonstrar exteriormente o que é um novo nascimento que eu já experimentei espiritualmente. Então, se o batismo fosse sem condição alguma, ele obrigatoriamente é parte do processo de salvação, não caberia nenhuma exceção. Nenhuma. Mas nós temos exceções, pelo menos o ladrão na cruz. Porque se houve exceção, então como assim? A fé é essencial para a salvação. Então, se a gente pegar Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto final. Não tem outra maneira de ser salvo. Então, você não tem nenhum momento em que alguém pode ser salvo, mesmo não crendo, porque é essencial. Agora, o batismo nas águas, ele é uma representação. Agora, o Novo Testamento tem menção de 10 batismos. Você tem o nas águas como ordenança, e com exceção do batismo no Espírito Santo, você tem mais 8 que são referências e figuras de linguagem, como por exemplo. Então você tem aqui, ó, batismo no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, batismo no Espírito Santo, Atos 1:5, batismo nas águas, né, o Mateus 28:19, batismo com fogo, Mateus 3:11, batismo em Cristo, Gálatas 3:27, batismo de João, batismo de Jesus, batismo na nuvem e no mar, acerca de Moisés, que são figuras de linguagem. Eu entendo que o Marcos 16, ele entra como? É um batismo no corpo de Cristo, não nas águas. Espiritual. Né? Porque se fosse o batismo nas águas, Jesus haveria completado na continuação do versículo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado, e isso não está no texto, não será salvo. Então, eu entendo que Marcos 16 não é uma referência ao batismo nas águas, mas o batismo no corpo de Cristo. Eu criei, fui inserido no corpo, sou parte do corpo. Agora, nas águas, repito, é uma representação. Tenho que fazer? Tenho. Mas pessoa se converteu no leito de morte, morreu na sequência,
Aí aqui eu acho que vou falar alguma coisa que pode gerar até alguma dificuldade. A pessoa está no leito de morte, nossa, e ela aceitou Jesus. Como é que nós vamos batizar ela? Pega um copo d'água lá. E aí batiza ela na cama. Mas por quê? Se não deu tempo de ser batizado, foi salvo. Mas aí não é polêmica, Fabrício. Os reformados já fazem isso não, até sim, com quem pode. Sim, com certeza. Até com quem pode ir Verdade. na igreja, batiza só com um pouquinho só. E aí já eles vinculam já num selo, né? Você já está sendo inserido. Pode ser. Mas podemos falar mais sobre isso. Mas na sua... Até que eu entendi no seu entendimento, tem que ser a quantidade também, né? A imersão, né? E imersão, exatamente. Imersão. Luciano, antes do irmão comentar o texto, que foi o texto que o irmão já colocou logo de início, né? O Fabrício já deu aqui uma réplica. Eu vou pedir para o irmão responder uma outra pergunta, tá? Já que o irmão defende que o batismo faz parte desse processo, assim, é fundamental, importante para a salvação, citando o texto de Marcos, por que as nossas igrejas não batismam logo que converte? Tem que esperar, algumas igrejas têm um batismo anual, outras ainda têm que fazer um curso. Por que a gente restringe o batismo, então, se ele é tão importante e fundamental? Não era assim, Zeca. Não era assim. A igreja primitiva, a incidência do batismo era bem diferente daquilo que nós hoje entendemos, né? Nós temos diversos textos em Atos mostrando que os apóstolos pregavam e a impressão que nós temos ali é que eles acabavam de pregar e a pessoa ela já era colocada nas águas. O eunuco é um bom exemplo, né? Exatamente. Que me impede de ser batizado. Nós temos o carcereiro, né? O carcereiro também. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, aqui tem água, e aí? Isso. E a pessoa já era batizada. Então, assim, essa dinâmica, eu entendo que ela ocorria dentro da igreja primitiva. Se a gente pegar os textos de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essas informações. Hoje em dia, as igrejas elas geralmente não fazem assim. Não é uma regra, mas geralmente elas não fazem assim. Geralmente, as igrejas elas fazem um estudo, elas preparam a pessoa, explicam para a pessoa do que se trata o batismo, e a pessoa é levada ao batismo. Isso por uma questão de precaução. Eu tiro por mim, eu sou pastor local e eu faço batismo mais de uma vez por ano. E como que nós fazemos? Nós fazemos periodicamente. Então, a pessoa que ela quer o batismo, nós explicamos, fazemos um curso, mostramos para ela a importância do batismo e a pessoa é levada às águas, né? Tanto o batismo como a ceia, essas duas ordenanças, nós temos um cuidado bem grande para explicar para as pessoas, para que elas não venham fazer simplesmente tomar um banho ou simplesmente comer o pão e tomar um suco de uva. Então, no caso dessas ordenanças, nós temos a preocupação. Mas não era assim. É bem verdade que a igreja primitiva parece que era muito mais dinâmico. A pessoa, ela acreditava e ela era batizada. Então, nós temos ali 3.000 pessoas sendo batizadas, né? E era diferente da dinâmica de hoje. Sim. Eu só fico na dúvida, pastor, porque daí parece que a igreja, de certa forma, reforça essa importância do batismo, mas na mão dela. Porque aí pode acontecer de um monte de gente perder a chance de ser batizado, mesmo querendo, ou convertido, Sim. ou salvo. Não sei, fico ainda meio assim com essa história de ter o momento do batismo, sabe? Ainda que eu entenda, por precaução, até pela programação, às vezes as igrejas, por essa dinâmica também da imersão, às vezes precisam de um lugar específico, estrutura, né? Não são todas as igrejas que têm uma piscina. Por isso que eu vou nos reformados. É só um pouquinho de água e já resolve na hora. Já está mais fácil para resolver, né? Então, por isso que eu vou na linha reformada. Bom, pastor, vamos lá no texto de Marcos, então. Sim. Para responder aqui o comentário que o Fabrício fez. Legal. Diz assim o texto, né? Marcos 16, eu vou ler o versículo 15, que é o versículo anterior, que diz assim, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Daí vem o 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Eu vejo que quando o texto fala, ele não completa, né? Se não crê e não for batizado. Repete, né? Porque o não ser batizado já está dentro desse, no meu ponto de vista, já está dentro desse bojo. Se a pessoa não crê, ela não é batizada. E nós temos casos, sim,
Eu, certa vez, estava falando sobre esse tema num outro debate e a pessoa falava assim, mas se a pessoa está na igreja, ela quer batizar. Não necessariamente. Porque existem muitos falsos ensinamentos acerca do batismo. Então, a pessoa, às vezes, ela está dentro da igreja há bastante tempo até. Ela fala, mas se eu for batizado, eu tenho que dar o dízimo. Se eu for batizado, eu tenho que tal coisa, eu tenho que deixar tal coisa, eu tenho que parar de fazer tal coisa. E a pessoa, ela cria uma barreira. Dá o batismo característica que ele não possui, né? Exatamente. Então, assim, esse é uma das problemáticas, né? Então, nós temos, sim, pessoas dentro da igreja que elas estão há bastante tempo, mas... Tem medo de ser batizado. Tem medo, tem receio do pós, como que vai ser o depois. Então, é uma orientação que nós temos que entender o seguinte. Jesus foi batizado. E por mais que diga, mas ele foi batizado pelo batismo que João Batista praticava, que era o batismo dos essênios, que é diferente daquilo que nós entendemos hoje. Mas o Jesus foi batizado por quê? Qual que era o intuito? Arrepender de qual pecado? No caso de Jesus, não. Ele se batiza para dar o exemplo, dar o modelo. Mostrar. Então, se Jesus teve como a atenção de deixar esse modelo para nós, não tem como nós desvincularmos o batismo da ideia de salvação. Sim. Acho justo. E aí, Fabrício, o que você entende? Então, eu continuo ainda entendendo exatamente que Marcos 16 não pode ser uma referência ao batismo nas águas, porque senão você vai ter que fechar todas as portas de exceções possíveis. E não cabe exceções quando é essencial. Uhum. Por exemplo, Jesus foi batizado aqui. O batismo de João não é o batismo que a igreja pratica. Sim. O batismo de João chamava arrependido. O batismo nas águas é uma demonstração do que o arrependido já fez. Agora, quem batizou João Batista? Foi salvo João Batista? Ele foi batizado aonde? Quem batizou João Batista? Então, a gente começa a entrar nas questões que, se eu trago para o essencial, eu fico sem saída. Então, obrigatoriamente. Eu já vou ter complicações, vamos trazer de novo o ladrão na cruz. Ele tinha que ser batizado, mas não foi. E agora? Foi salvo ou não foi? Não, ele foi salvo, porque o próprio Jesus falou. Mas ele não foi batizado, então se nós temos uma exceção lá. Então, onde é que está a obrigatoriedade nesse sentido, hein? Que ele é essencial. Agora, o ladrão na cruz, ele creu. Creu. Então, ele foi salvo. Porque a fé é essencial. Agora, o batismo nas águas, no meu entender, não é essencial, mas é uma ordenança. Por que eu tenho que ser batizado nas águas? Porque Jesus mandou. Basicamente, é isso aí. Simplesmente. Jesus mandou. Agora, o batismo salva? Não salva. Mas Jesus mandou batizar. Então, você vai, se batiza e cumpre e segue a sua vida em frente. Bom, essa questão do batismo, né, que o pastor Luciano lembrou bem, tem gente que tem medo de batizar. Não, aí eu vou ter que ir na igreja toda semana. Mas você já não vai? Quer dizer, então, que o batismo nas águas é, então, como se fosse, agora eu estou registrado no reino de Deus, como se fosse, né? Eu assinei carteira, agora eu tenho que ir todo dia. Então, mas aí que tá, é um compromisso não já entra, armado. Fabrício, não entra nessa questão, depois o Luciano pode até comentar também, que a igreja institucional... Talvez seja forte isso que eu vou dizer, mas acaba que o batismo fica mais da igreja do que de Jesus, vamos dizer assim. Então, é depois do batismo que você pode participar da ceia, é depois do batismo que você pode ter um cargo, é depois do batismo... A ceia tem os mesmos problemas, hein? Então, a gente depois pode até colocar isso em discussão também, se não der agora, em um outro programa. Porque eu também acho estranho essa sequência que a igreja faz de maneira institucionalizada, batismo e ceia. Não vejo isso biblicamente. Biblicamente, não. Entendo a preocupação, talvez você fale isso também. Sim. Mas não tem. E aí todas essas outras regras não entra porque a igreja colocou, e parece que o batismo é mais da igreja do que de Jesus. Então, infelizmente, nós temos muitas coisas que a igreja colocou e Jesus não colocou. Mas a igreja pôs. Por exemplo, você tem igreja que não vai batizar a pessoa se ela ainda não parou com A, B ou C. Isso. Então, Jesus salva, mas eu não batismo o cara. Isso. Mas Jesus salvou ele. Bom, aí mas eu não batizo ele. E era muito marcante, eu lembro, principalmente assim, no final dos anos 80, onde ainda o tabaco era muito forte, né? Na nossa sociedade, muita gente tinha esse problema. Exatamente. Não batizo porque eu ainda fumo. Mas ainda tem, né, Zeca? Ainda tem pessoas que ainda... Tem. Mas é que diminuiu. Hoje o cigarro é mais mal visto, né? Sim. Mas se você quiser arrumar uma confusão, pessoal,
O pastor Não é batizou, casado. o irmão está fumando ainda. Não é casado. Não é casado, ou é recasado. Aí começa o rolo. Meu Deus. Então, como é que pode batizar? Nossa, as igrejas de hoje em dia... Não, mas cadê isso dentro das Mas no caso do Escrituras? batismo, a gente tem uma problemática muito grande. E é por isso que nós estamos aqui debatendo, por isso que ele não é tão simples, né? Nós pensarmos nessa questão, Zeca. Tudo bem, eu entendo o que o pastor colocou, a questão é eu creio, tá? Mas hoje uma pessoa pode falar, eu não quero me batizar. Se ela fizer isso, ela é salva? Se essa pessoa decidiu por não batizar pelo motivo dela, independente de qual seja. Essa pessoa é salva se ela morre? Posso colocar em cima disso uma outra pergunta? Uma outra dinâmica que eu acho boa também? Claro. Se ela já foi batizada em uma igreja, vai para outra e outra quer batizar de novo e ela fala que não. Que também existe. O que? Que Muito também existe. Muito. E aí, como é que fica? Exatamente. Complicado, Zeca. Nossa, esse daí é de eu já arrebentar. tive casos assim na minha igreja, de pessoas que vieram de uma igreja reformada e disseram, mas eu achei que o meu batismo... Já valia. Eu falei, ó, o teu batismo foi válido. Você não precisa batizar de novo. Mas a pessoa, ela tinha essa inquietação. Sim. E ela me questionou isso mais de uma vez. Foi pelo menos umas 2, 3 vezes que ela me questionou, porque ela tinha essa dúvida. Eu falei, não, o seu batismo, ele já foi válido e pronto. Assunto resolvido. Porque existem pessoas que, quando elas migram de uma igreja para outra, é muito comum isso, tem igrejas que elas vão que não aceitam o batismo. Principalmente nessa questão da quantidade de água, né? Imersão. Ou aspersão. Isso divide Muitos bastante. acham que o batismo de aspersão não é válido. Eu já fiz o batismo de aspersão em pessoas no leito. Eu já fiz, a pessoa faleceu tempos depois, e eu tenho certeza que aquele batismo foi válido. É claro que foi. Sim. Então, aí aquilo. Acho que aí vai dentro da fé mesmo. Eu acharia desnecessário. Mas fez, glória a Deus também. Que está no leito lá, pediu, amém também. Mas, dentro dessa minha visão de que o batismo é uma representação exterior e carece de mergulho, né, do símbolo do sepultamento, sim, então também eu acabaria não fazendo. Agora, se a pessoa saiu do hospital, glória a Deus, vamos batizar vocês no próximo. Nós vamos para o intervalo, vou chamar o intervalo agora, mas eu até queria deixar aqui um texto já para ficar com os irmãos e na volta a gente poder comentar, que é o texto de Nicodemos, da conversa dele com Jesus. João 3. Porque ali Jesus parece colocar de maneira muito clara, né? Não sei se muito clara, né? Mas, bom, numa leitura, nascer da água, sim, e do Espírito. Parece indicar muito que o batismo também está nesse caminho aí que faz parte. E uma outra coisa que eu queria comentar também com vocês no próximo bloco é quem pode administrar o batismo. Muito que bom. Daí é outra coisa que eu vejo que a igreja também tomou posse e acaba atrapalhando muito. No seguinte sentido, em comunidades mais distantes. Às vezes tem alguém lá, mas essa pessoa dentro da denominação não pode batizar e tem que esperar alguém lá, às vezes anos, para que alguém vá até aquele campo missionário, para que possa batizar as pessoas também. É uma outra coisa que a gente precisa também conversar. Mas vamos fazer isso na sequência, no próximo bloco. Antes do intervalo, já aparece aí para você o telefone da Agrade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. É o telefone da Agrade, tá bom? Anota, amanhã, horário comercial, você liga e pega as informações direitinho de todos os formatos, modelos que a Agrade tem para você poder se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui, para você conhecer a nossa programação. Vem fazer parte da família HIT e com certeza vai ser bênção na sua vida e de toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rápido aí na nossa conversa. Hoje, falando sobre o batismo e qual que é a sua importância no plano de salvação ou na salvação do indivíduo também, tá bom? Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa,
pastor Luciano Scala, eles que têm nos ajudado aí nessa caminhada, tá bom? Então, vou voltar a palavra aqui ao Fabrício e vou pedir para o irmão comentar a questão do texto de João 3, da conversa de Jesus com Nicodemos, onde o mestre coloca ali algumas indicações sobre a importância da água também. Então, olha, João 3 também eu entendo que quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, e aí ele inclui ali água e espírito, também não é uma referência ao batismo nas águas, mas nascer do espírito, obviamente, da conscientização de quem é Deus, de que ele carece da própria vida, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, e da água que vai atrelar nesse sentido que uma vez que você recebeu o Espírito de Deus, conheceu a verdade, você vai ser limpo, lavado, mas não a referência à água em si, no batismo nas águas. Eu não creio que o texto de João 3 é uma referência ao batismo nas águas, creio que está ali como em Marcos 16. Continua sendo a água ali, também é uma referência que envolve um contexto espiritual, nada físico. Boa. E aí, pastor Luciano? Penso bem diferente, bem diferente. Eu vejo que a ordenança que Jesus coloca aqui é exatamente o batismo nas águas, né? O nascer de novo, que é a lógica que nós utilizamos hoje para fazer o batismo. Que quando a pessoa ela vai batizar, ela vai nascer de novo. Isso é um ato de fé. Então, eu vejo que esse texto de João 3 é, sim, referência ao batismo, né? Eu tinha até colocado uma questão, e se a pessoa nega o batismo, pastor? A pessoa fala assim, eu não quero batizar, estou na igreja e não quero me batizar. Essa pessoa, ela morrendo, ela é salva? Então, mas olha só, o batismo, como ordenança, ele vai, obviamente, ser observado pela igreja e dentro de tudo aquilo que a igreja também observa. Se eu nego o batismo, com certeza é falta de entendimento. Eu não entendi, eu não compreendi. Porque se eu nego o batismo, por que nego? Porque não entendi e às vezes estou dando ao batismo características que ele não possui. Você disse agora aí que o batismo nas águas é o novo nascimento. Ele representa. Mas o batismo na água não é um novo nascimento. Ele representa. O novo nascimento é espiritual. Pode ter pessoas que acham que ele se batizou, mas ele não tem vida com Deus. Mas eu me batizei. E segundo o que está escrito, eu criei em Jesus. Não tenho nada contra Jesus e fui batizado. Mas ele não tem uma vida com Deus. Ele não obedece mais nada em relação a Deus. Então, esse entendimento, acho que está aí no nosso meio também. Por isso que muitas pessoas têm medo de se batizar, porque ele acha que o compromisso vai ser firmado quando ele desce as águas e volta. Não, mas que repetindo, o batismo nas águas não é o novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência interior, não é isso? É uma experiência espiritual. Nas águas eu vou representar. Então, se eu não quero me batizar, é porque eu não entendi isso. Eu tenho um entendimento errado acerca do batismo. Mas quando eu compreendo, então vamos lá. Porque eu creio em Jesus, quero obedecer a Cristo, tenho uma vida com Deus, vou lá e me batizo. Você tem igrejas batistas que tem uma terceira ordenança, que é o lava-pés. Mas com base em quê? Em João 13. Mas Jesus mandou lavar o pé. E aí? Não é uma ordenança. Você tem uma referência, você tem uma doutrina fundamentada num versículo. Você não tem doutrina bíblica cristã fundamentada num versículo, mas tem gente que vai. Se você não lavou o pé, então você não vai ser salvo também. Então, se eu abrir ou der a outra prática, além da fé, a segurança de salvação, então não é só crer em Cristo. Pastor, posso ler aqui o texto? Claro, claro. De João 3, que o Zeca colocou para a gente aqui. João 3,5 diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu entendo que esse nascer, de fato, é espiritual, mas percebe a distinção que o próprio Jesus coloca? Quando ele coloca aqui, nascer da água e do Espírito,
Ele não está dizendo apenas do Espírito, ele não está dizendo apenas dessa noção espiritual do nascer de novo. É claro que Jesus não estava dizendo de maneira literal que ele deveria voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Sim. Mas o próprio Jesus coloca, ele faz essa distinção da água e do Espírito. Sim, então. Acabei de falar de João 13 aqui, no lava-pés. Jesus disse que os discípulos tinham que lavar somente os pés. Por quê? Porque aquele que já conhece a verdade já está limpo. Olha só, Jesus atrela em João 13 o lavar com água já num simbolismo de que você não carece de lavar com água o corpo todo, porque você já está limpo, porque você já conhece a verdade. João 3, eu enxergo o mesmo contexto. Porque senão, se teria que lavar o pé, lava o corpo todo. Mas aqui eu porque vejo... a água teria, então, esse poder de limpeza completa no que diz respeito a me tornar, então, alguém de Deus. Mas não é isso. Mas aqui é diferente, porque no caso do batismo, houve a fala de Jesus falando sobre o batismo. Certo. Temos os discípulos que eles não somente ensinaram, mas eles demonstraram isso através do batismo. Então, o batismo, o grande problema que algumas pessoas hoje vê o batismo como algo secundário, que não é tão essencial assim. O essencial é crer somente. Então, eu acho que talvez o problema está no termo. Não é essencial, é ordenança. Jesus mandou, então a gente cumpre. Agora, não deu tempo de ser batizado. Amém. Essa aqui é a realidade. Então, onde é que está o essencial aí? Mas tem implicação se a pessoa não quer o batismo? Então, aí a gente volta. Por exemplo, tem gente que não crê em muitas outras coisas que está dentro das Escrituras. Não crê. Vamos trazer um problema aqui. Eu não creio nos dons espirituais de 1 Coríntios 13. Mas foi ensinado. Então, quem não crê vai para o inferno? Não. É uma questão de que você não crê nisso. Agora, isso não vai comprometer a sua salvação? Agora, no que diz respeito ao batismo nas águas, nesses 30 anos, todo mundo que eu vi que tinha algum problema com o batismo nas águas é porque ele tinha medo de ser batizado, porque ele entendia que se eu batizar, agora eu vou ter que ser crente mesmo. Era uma falta de entendimento. Quando entendeu, se batizou. Eu recentemente, a pessoa se converte num dia, 2 dias depois tinha batismo na minha igreja, eu batizei ele. Agora, ele está perfeito? Não, ele chegou agora. Mas ele creu, ele entendeu. Então, vai lá e se batiza. Amém. Então, eu vejo assim, que essa questão do tempo é indiferente, né? Se a pessoa está na igreja há mais ou há menos tempo. Mas o batismo, ele não pode ser rejeitado. Né? Há mais ou menos tempo, na sua igreja, você batiza nesse formato mesmo ou só depois do curso? Depois do curso. Tem que fazer o curso. Faz o curso, explica o batismo, explica a ceia, né? A pessoa vai batizar. Nós não batizamos alguém que não tenha tido esse mínimo de conhecimento, né? No meu caso, ela ficou parecendo, pelo que eu disse aqui, que faço direto. Então, sim. O abençoado creu em Jesus, 2 dias depois teve o batismo. Então, ele foi lá 1 hora antes do batismo e nós tivemos 40 minutos para um perfeito entendimento. O que é o batismo nas águas? Aí sim, aí reforçou o entendimento e ele seguiu em frente. Né? Também não foi assim, pelado no entendimento, né? Não, eu entendi, mas é que tem igrejas que tem que fazer o curso. No mínimo tanto tempo, né? Isso. Tem que estar frequentando a igreja. Pós-graduação, né? Você ainda está fazendo isso? Mas tem que ter tanto tempo, pelo menos. Tem que fazer. Eu não tenho nós não temos esse critério, né? Respeito às igrejas que têm esse critério, respeito. Sim. Mas não é um critério que nós temos. Até porque o critério que eu tenho e o critério que a igreja A, B, C eu tenho, não necessariamente é algo que está prescrito na Bíblia. Então, nós fazemos conforme o nosso entendimento. Uma questão aqui, ó. Se o batismo ele é essencial para a salvação, a partir de quando ele é essencial? Desde sempre ou pós Jesus Cristo? Para mim, o batismo ele substitui a circuncisão que os judeus praticavam. Depois que Jesus veio, teve essa mudança da chave, onde não era mais necessário a circuncisão. Isso foi debatido lá no Concílio de Jerusalém.
e depois de então não se foi feito mais circuncisão. O batismo é uma prática cristã. Ela veio depois de Cristo. Batismo no sentido que nós fazemos, no caso. Então, mas olha só, eu já entendo que a circuncisão, ela não foi substituída pelo batismo. Nós temos a circuncisão, que era um sinal exterior da antiga aliança. E nós temos dentro do Novo Testamento, inclusive é Romanos 2, 28, que vai falar que a circuncisão, ela ainda acontece. Aonde? No coração. Sim. Não é fora. Sim. Então, eu não enxergo o batismo como substituindo a circuncisão, que ainda existe. Sim. Só que ela é no coração. Mas hoje. eu digo no sentido de ordenança, né? Que Sim, nem então, como nós temos hoje o batismo. Então, aí a circuncisão. Essa circuncisão, ou seja, eu criei, tenho vida com Deus. E isso sim, é o batismo em Cristo. Esse é essencial. Agora, nas águas, é uma representação. Então, continuo entendendo que a circuncisão ainda acontece no coração e o batismo é uma outra situação. Não entendo que foi substituído. Mas o batismo como uma questão mais institucional de você participar do grupo, aí para você não, né? Não é nesse sentido que você acredita, né? Como assim se diz? Não, que o batismo que vai abrir as possibilidades para você ser, eu vou colocar aqui num termo mais chulo aqui, ó, ser sócio daquele clube. Então, você só vai poder ter acesso à igreja. Você vai ser obreiro aqui se for batizado. Isso, por exemplo. Ó, eu não conheço todas as igrejas, leviandade da minha parte falar que em todas são assim. Mas na maioria, a pessoa só pode ser líder se for batizado. Grupo de louvor se for batizado. Exercer a função dentro da igreja, tudo né? dentro da igreja. Líder de pequenos grupos. Qualquer cargo de liderança dentro das nossas igrejas evangélicas, Porque aí eu entendo 90% assim. delas é só se for batizado. Você se converteu? Eu me converti. Então, vai e se batiza. É parte do seu o início de caminho. Sim. Agora, então, o que vem mais lá para frente, aí o camarada já está há 4 anos na igreja, já teve 30 batismos, ele não se batizou. Aí vem aquilo, por que você não se batizou? Aí tem uma falta de entendimento em relação ao batismo. Eu não ponho um irmão desse em ministério nenhum. Ele não entende nem batismo. O que ele vai fazer em outro lugar? Então, na minha igreja, o obreiro, tudo batizado. Por quê? Porque quando eles se converteram, logo na sequência, então agora, parte do início do caminho, você vai lá e se batiza. Depois ele foi crescendo então, pastor, ministerialmente. Assim, no caso, então, na opinião do senhor, salvação é só pelo crer, então? Seria... Pela fé. Só pela fé. Pela graça por meio da fé. Entendi. Passei mais... Eu quando eu coloco o batismo, eu coloco nessa implicação de que esse crer, essa fé, ela é demonstrada da mesma forma das obras, como o Tiago fala, que ninguém é salvo pelas obras, mas o salvo, necessariamente, ele pratica obras, né? As implicações, eu vejo que elas começam aí. Eu vejo, por exemplo, se eu não perdoo, eu creio, mas eu não perdoo. Eu sou salvo? Eu não perdoo. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa vingativa. Se você não perdoa, pelo menos perdoado, você não vai ser também, né? E aí? Segundo Jesus, lá em Marcos 11. Sim. E aí? É difícil. Creio, né? Eu não estou no debate mesmo, não vou responder nada. Não, então. Mas, ó, eu vou colocar uma outra... Não, antes de colocar a situação prática... São implicações, né? Mas agora a gente quer saber o que você não, ia falar. eu acho que creu, tá crido. E se ele não perdoa, talvez ele esteja num processo de aprendizado e talvez quando ele for chamado, ele não aprendeu tudo. Exatamente. É difícil. E sabe por que eu acho que é difícil? Né? Sabe por que eu acho que é difícil? E eu vou dar um exemplo que você entende bem. E a gente já falou disso aqui já. Que é a questão da recuperação da pessoa que está no vício de drogas, né? Você teve caso, tenho certeza, lá da pessoa que entrou e quando ela saiu, ela nunca mais voltou a usar. Sim. Libertação, sim. Como pode ter sido gente que se batizou Metanoia, e recaiu 3, 4 vezes. E você conhece um monte de casos de pessoa que saiu e voltou, Maioria, saiu e voltou, saiu e voltou, saiu e voltou. Mesmo. E o cara entende, o cara muda, o cara se transforma, o cara sai convicto, né? Sai, mas chega lá, cai. É que o caso da droga é uma coisa muito gritante, né? E via de regra são casos muito extremos. Então, quando o cara cai, ele cai mesmo, assim, né? É doído. E tem um lance químico também, né, Zeca? E não, tem tudo isso, né? Mas na nossa transformação espiritual, eu faço muito essa associação. Tem gente que, na hora que ele aceita Cristo, ele transforma. Mas assim,
na hora. Paulo, exemplo de Paulo. Cara, muda tudo, muda demais. Agora, tem gente que é um processo. Exatamente. Tem gente que você vai ver 10, 12 anos depois da conversão e o cara ainda tá patinando em algumas coisas. Você fala, não é possível. te afasta, volta. Não é possível e tal. Então, eu acho difícil a gente taxar, sabe? Vai pro inferno, não vai. Mas eu também entendo a sua, eu entendo a sua perspectiva. Levantei aqui a bola pra gente trabalhar essas implicações. João 3,16. Né? Que Deus amou muito de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Nele crê. É a fé. A fé é essencial. Inegociável. Isso eu também... mas fulano morreu sem crer. Ixi, temos um problema. Agora, o crente morreu sem ser batizado. Fazer o quê? Dá. Eu acho que a gente segue por aí. Lá na hora dá pra passar, né? Senão a gente vai ter que arrumar uma explicação por lado na cruz e João Batista também. Passa como João Batista, queimado onde que ele foi fogo. batizado, João Batista? Não fala. Mas é porque antes também não tinha, né, a circuncisão, que era o selo, Sim, né? Para os judeus era o selo. Deixa eu colocar uma outra coisa, nós estamos caminhando pro final aí. Quem pode batizar? E aí, esse eu também acho um detalhe que é importante a gente falar, porque causa muito empecilho. Sim, a questão de quem pode batizar, que é a mesma questão também do casamento, quem pode celebrar o casamento. Quem pode ministrar a ceia. Exatamente, a questão da ceia. No meu ponto de vista, olhando para os aspectos que a Bíblia vai colocar, nós não temos uma regra acerca disso, que somente o pastor pode batizar. Nós não temos biblicamente. O que nós entendemos? É alguém que seja um ministro da igreja. No caso nosso hoje, um diácono poderia? Sim, do meu ponto de vista, sim, tranquilamente. Né? Um diácono pode administrar ceia para alguém? No meu ponto de vista, sim. Então, não vejo como implicação no caso se foi o pastor, ou se é o bispo, ou se é o apóstolo, ou se é o diácono da igreja. Mas membro não pode. Eu entendo que tem que ser alguém que já tem alguma função ministerial no caso. E a própria pessoa também não. Se autobatizar, não tem fundamento bíblico que possa garantir isso, né? A pandemia veio romper umas barreiras disso daí. Isso é verdade. Teve muita pandemia gente que foi uma quebra de batismo. Mas ia fazer como, Fabrício? Como é que ia fazer? Então, não inventaram o batismo online ainda? Então, não inventaram. E ninguém sabia se ia sair dessa. Teve muita gente que não saiu dessa. Um irmão na piscina, assim, você tá lá do outro lado do planeta... Vai estar ligando. Teve agora, muita gente que não batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, mergulhe. Então, o que eu vi foi isso daí. Aconteceu, né? A pessoa, o líder, falando tal, e a pessoa do outro lado jogava água. Teve isso? Nós temos a implicação aí. A pandemia teve. Online. Porque tinha muita... E aí, cara, nós não vai dar para fazer as considerações finais, porque nós vamos estourar o tema, mas eu vou falar aqui, Tinha muita gente que estava desesperada com isso, pastor. Medo de morrer, de não sair e não ser batizado. Entendi. Nesse entendimento, assim, de que o batismo faz parte do processo. Tiveram que dar um jeito. Qual que é o jeito? Eu ministro aqui e você joga água daí. Rapaz. Porque o que ia fazer? Diferente. E teve muita gente, cara, que infelizmente não saiu mesmo. O cara não saiu pra ver a luz do dia, vamos dizer assim, né? Morreu em casa, morreu no hospital. Rapaz, esse negócio da pandemia foi bruto. Foi uma quebra de paradigma, Foi bruto. E aí, o que você vai fazer? Se o cara liga pra você e fala, pastor, eu quero me batizar, me convertir, você fala, não, irmão, vamos esperar a pandemia passar? Liga a câmera aí, vamos. Tinha que dar um jeito. É o que dá pra ser feito. Acho que é daí que surge também Você ia deixar... o batismo pelos mortos, né? Mas você ia deixar passar, né? Você ia falar, não, irmão... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas e se eu morrer, pastor? Não, tá sossegado. Aí eu queria ver como é que ele ia consertar quando o cara voltasse pra igreja. Presencial. Se ele voltou presencial, glória a Deus, domingo que vem nós aí ele ia falar, não, eu não quero não, porque lá... Não é, Luciano? Você ia cair nisso daí. Não, se você falou morrer... que não precisava, agora eu vou ficar tranquilo aqui. Se você morrer, nos veremos lá. Se você não morrer, próximo batismo, eu tô te afogando lá uns 5 minutos. Vai ia armar uma arapuca pra você mesmo cair. Mas não precisa não. Meus irmãos, felizmente nosso tempo tá acabando. Um minutinho para cada um, só para despedir aí, pra gente poder encerrar. Fabrício, depois o pastor Luciano. Por favor, Fabrício. Vamos lá. Aliás, rapidinho, só completando. Eu entendo que quem pode batizar, né, concordo com o pastor, é o ministro. O pastor não está, o presbítero não está, é o diácono. O diácono não está. Então, o pastor, quem que você levanta para poder fazer? Vai lá e faz, e glória a Deus também. Você vai nessa? Você não tem ninguém?
Igual, você tem um campo em tal lugar. Campo missionário que é o presbítero não foi? Tá cheio de gente para ser batizado aqui. Falei, meu irmão, em nome de Jesus, batiza os irmãos aí agora. Eu sou o pastor, tô te ordenando. Autoridade. Boa. Tá bom, gostei de ver. Né? Boa. Então fica esperando. Bom, olha, eu continuo aqui com o entendimento de que o batismo nas águas é uma representação exterior, é uma ordenança, ele não é essencial à salvação. E aqui, repito, a velha máxima, o crente, ele precisa ser batizado. O batismo não salva, mas o salvo é batizado, ele precisa ser batizado. E isso é uma observação de algo que Jesus ordenou, a igreja sempre observou e nós continuamos observando, porém, no momento em que o indivíduo creu, mas não deu tempo, algo aconteceu, ele partiu para Jesus antes, não conseguiu ser batizado, ele está salvo, continua sendo salvo, porque ele creu em Jesus. Então, eu não vinculo a salvação, o batismo como essencial, porque nós temos exceções. E se há exceções, então não pode ser essencial. Se eu abrir uma regra aqui, daqui a pouco eu vou abrir para o outro também. Agora, a fé é essencial. Sem fé, quem que pode ser salvo? Agora, eu posso crer e não ser batizado por falta de tempo, não por falta de entendimento, né? E aí sim, obviamente, partindo antes ou qualquer outra coisa que acontecer, vamos nos ver lá no céu, com certeza, em nome de Jesus. Boa, tá aí o Fabrício. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Agradeço, os contatos do Fabrício lá no perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos lá, pastor Luciano. Vamos lá, Zeca, obrigado pelo convite. Alegria nossa. Mano. Obrigado a toda a produção do Vejo Só. Pastor Fabrício, é sempre um prazer estarmos juntos. E eu quero deixar um versículo que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, versículo 21, que diz assim: que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu continuo acreditando, conforme está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, que nós devemos, sim, levar as pessoas a essa consciência do batismo e que todos devem ser batizados, porque eu entendo, olhando para esses textos, que o batismo, sim, faz parte desse processo de salvação. O crer, ele é essencial, como o pastor Fabrício colocou, mas o crer nos leva ao batismo. E rejeitar o batismo é uma demonstração muito clara de que a pessoa não crê e de que ela não conhece bem as Escrituras Sagradas. Então, do meu ponto de vista, todos nós devemos batizar, porque o batismo, sim, faz parte do processo de salvação. Perfeito. Obrigado, pastor Luciano, pelo carinho. Eu que agradeço pelo convite. Sempre uma alegria reencontrá-lo aqui no programa. Deus continue abençoando sua vida, o ministério também, todas as atividades da igreja, os contatos, à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tem bastante coisa que você pode se envolver e auxiliar lá os nossos irmãos. E se tiver precisando de algum apoio, suporte, procura lá também que o pastor Luciano te dá o direcionamento. Vamos colocar na tela o resultado da enquete. O batismo é essencial para a salvação? Bem rapidinho. Olha lá, ó. 42% afirmaram que sim. A Bíblia ensina que o batismo faz parte do processo. 56% afirmaram que não. A salvação é só pela fé em Cristo. Eu confesso que fiquei surpreso, hein? Achei que o inverso seria maior. E 2% não sabem ou ainda estão em dúvida. E eu espero que o programa tenha sanado aí as suas dúvidas também. Eu sei que é difícil, né? Tem muita coisa para falar sobre o batismo, é um assunto polêmico. Mas tentamos contribuir e lançar luz sobre o tema. Muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.